Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Kalel e esse é mais um dia de leitura bíblica. Hoje estamos no nosso 30º dia, quase completando o nosso primeiro mês de leitura bíblica. Muito obrigado por você estar nos acompanhando até aqui. Pega a sua Bíblia, pega o seu café e vamos fazer a leitura de hoje. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo de 30 a 31, Êxodo 31 a 33, perdão. A leitura de hoje é o seguinte: Deus escolhe operários especializados. O Senhor Deus disse a Moisés, versículo 1: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o meu espírito. Eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalho com ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Escolhi Aolibe, filho de Aizameque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei: a tenda da minha presença, a arca da aliança e a sua tampa, todos os objetos da tenda e a mesa com as suas vasilhas, o candelabro de ouro puro com todo o seu equipamento, o altar de queimar incenso, o altar de queimar ofertas junto com todo esse equipamento, a pia com seus suportes, as roupas de tecido fino, as roupas sagradas que os sacerdotes e Arão e seus filhos usarão quando servirem como sacerdotes, o azeite de ungir e o incenso cheiroso para o lugar santo. Todas essas coisas deverão ser feitas exatamente como eu ordenei. Olha só, nessa primeira parte que a gente acabou de ler, a gente pode ver uma coisa muito interessante, que é, no Antigo Testamento, a primeira menção de alguém sendo enchido com o Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, diferente do Novo Testamento, o Espírito, ele pairava sobre as pessoas e ele fazia com que as pessoas pudessem fazer alguma coisa. Não era simplesmente um lugar de relacionamento, era mais um lugar de serviço e de trabalho. A gente pode ver que eram feitos isso com profetas, era feito isso com reis e era feito isso com pessoas que seriam esses artesãos. Pessoas que iriam ter que trabalhar para fazer alguma coisa para Deus. Isso é somente alguns detalhes, mas a gente pode perceber que desde esse momento, já no Antigo Testamento, a gente pode ver momentos de enchimento com o Espírito Santo para fazer a obra que o Senhor gostaria que fosse feita. Porque não existe como eu fazer a obra de Deus sem que Deus me tome e me encha dele mesmo. Se eu tentasse fazer a obra de Deus sem o Deus que está me chamando para essa obra, eu claramente faria alguma coisa torta, alguma coisa errada, alguma coisa que não seria digna da sua excelência e digna da sua santidade. Por isso que o próprio Deus precisa capacitar através dele mesmo as pessoas para fazerem a obra que ele mesmo deseja. Amém? Versículo 12. Sábado, o dia de descanso. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: guardem o sábado, o meu dia de descanso, pois é um sinal de união entre mim e vocês, para sempre, a fim de mostrar que eu, o Senhor, o separei para serem o meu próprio povo. Portanto, guardem o dia de sábado, porque ele é sagrado para vocês. Quem não o guardar, mas trabalhar nesse dia, deverá ser morto. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém o 7º dia é o dia solene de descanso, separado para mim. Quem fizer qualquer serviço nesse dia deverá ser morto. O povo de Israel deverá guardar esse dia como um sinal da aliança. É um sinal de união para sempre entre mim e o povo de Israel, porque eu, o Senhor, fiz o céu e a terra em 6 dias, e no 7º dia parei de trabalhar e descansei. Quando Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou a eles 2 placas de pedra, onde o próprio Deus havia escrito os mandamentos. Capítulo 32 de Êxodo, o bezerro de ouro. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte, então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito, portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, os derreteu, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e ofertas para serem comidos como ofertas de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo,
O povo que eu tirei do Egito pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o meu caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram. E lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço esse povo e sei que é muito teimoso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Porém Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse: Ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixaram que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado, muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó, lembra do juramento que fizeste e lhes deste para dar tantos descendentes quantas estrelas que há no céu. Lembra também que prometeste que lhes daria aos seus descendentes toda a terra para ser propriedades dele para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: Estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Moisés disse: Não parece um barulho de vitória, nem um barulho de derrota. O que está ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e as quebrou. Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou-o no fogo e o moeu até virar pó e o espalhou o pó na água. Em seguida mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. E Moisés disse a Arão: O que é que esta gente lhe fez, para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível? Arão respondeu: Não fique com raiva de mim. Você sabe como este povo está sempre pronto para fazer o mal. E eles disseram: Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que sejam os nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro os tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu esse bezerro. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse: Quem estiver do lado de Deus, o Senhor chega até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés e ele disse: O Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Moisés disse aos levitas: Hoje vocês mataram os seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço do Senhor. O Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus lhes deu hoje uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um pecado horrível. Porém, agora vou subir outra vez ao monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que ele perdoe o pecado de vocês. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: Este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do livro, onde escreveste o nome dos que são teus. Então o Senhor disse a Moisés: Riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembra que o meu anjo guiará você. Porém, já está chegando o tempo em que eu vou castigar esse povo pelo seu pecado. Por isso o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Uma coisa muito interessante para a gente notar nesse capítulo, de Êxodo 32, é que Arão vai fazer a seguinte afirmação lá no comecinho do capítulo: Esse é o Senhor, a gente vai fazer uma festa para o Senhor. A idolatria do povo era tão maluca que eles achavam que eles estavam adorando a Deus. O povo estava tão frenético em querer ter alguma imagem para adorar que eles simplesmente queriam um Deus que eles pudessem ver. Só que a grande questão é que esse Senhor que eles estavam adorando não era o Senhor verdadeiro. Eles estavam adorando o Senhor falso. Eles deram ao nome de Deus a um ídolo que eles fizeram. Então isso fica para nós, irmãos,
Se hoje nós temos feito bezerros de ouro e colocado neles o nome de Senhor. Ai, a minha casa. Ai, o meu ministério. Ai, isso, ai, aquilo. Foi aquilo que Deus me deu, é aquilo que Deus é. Será, meu irmão? Será que você simplesmente não está fazendo algum molde de alguma escultura que a gente não está fazendo de uma forma tão clara, mas a gente está imitando os nossos irmãozinhos aqui? Sabe? Isso me traz muito temor no meu coração, porque idolatria não é você se curvar a uma escultura. Idolatria é você adorar um Deus falso. E a gente já sabe que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha com a sua marreta santa para destronar todos esses ídolos e ele se colocar no seu devido lugar. Amém? Êxodo 33. Deus manda o povo de Israel sair do Monte Sinai. O Senhor Deus disse a Moisés: saia desse lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu os poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar e ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fossem por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tire as suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. A tenda da presença de Deus. Versículo 7. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada da tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saiu para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna da nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Num, o moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Deus promete estar com o seu povo. Versículo 12. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar esse povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem, que estás contente comigo. Agora, se é assim mesmo que fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste essa nação para ser tua. Depois Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faças sair desse lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo? Se não fores conosco, a tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor Deus disse a Moisés: vou atender o seu pedido porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou: por favor, deixe que eu veja a tua glória. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu quiser. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui é um lugar perto de mim onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Esta foi a leitura de hoje. Para finalizar nossa leitura, esse é um momento muito especial, muito especial na vida de Moisés. Esse é um momento que Moisés é colocado diante do Senhor para ver a sua glória. Essa glória é tão densa, é tão intensa, que por mais que Moisés fosse amigo dele, ele certamente morreria por ser um pecador. Ele certamente morreria, ele não conseguiria suportar. Mas ele tinha que ficar em cima de uma rocha e Deus passaria, em outras versões, por uma fenda que ele poderia enxergar, a fenda de uma rocha também. Então você pode ver que ele tanto estava numa rocha quanto ele estava vendo através de uma rocha. A gente pode ver nisso e pode fazer um paralelo com Cristo.
Cristo é a rocha que nos sustenta para nós estarmos posicionados num lugar de relacionamento com Deus. E Cristo é a rocha que foi perfurada para que através dele nós pudéssemos ver a Deus. Um dos seguidores de Cristo, um dos 12 na verdade, perguntou: mostra-nos o Pai. E Cristo mesmo falou: vocês tanto tempo estão comigo e vocês ainda pedem para ver o Pai? Eu e o Pai somos um. O que acontece? Sem Cristo nós não podemos ver o Pai. Sem Cristo nós não podemos nos achegar a Deus, sendo Ele o próprio Deus. Revelar quem Ele é, na sua majestade e na sua glória. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é somente através de Cristo Jesus que a gente pode não simplesmente ter um relacionamento genuíno com Deus, mas estar em um lugar onde nós poderemos ver a sua glória. Amém? Que o Senhor te abençoe, que a gente possa se encontrar amanhã e até logo. Tchau, tchau.